eu decidi gravar uma série, com pelo menos 5 vídeos aí, esse vai ser o primeiro de 5, sobre a maternidade e o empreendedorismo. E o tema de hoje vai ser sobre a produtividade após a maternidade, que, logicamente, não é a mesma. E até a gente entender isso, acho que leva, né, na prática, leva um tempo. E essa sensação de que a gente vai dar conta de tudo, vai dar conta de cuidar do bebê, vai dar conta de cuidar do trabalho, as mesmas tarefas que a gente fazia antes, no mesmo tempo que a gente fazia antes, é uma grande ilusão que a gente cria na nossa cabeça e que a gente não quer acreditar que não tem como. Não tem como. Você não tem mais o mesmo tempo que você tinha antes de ter um filho. Você não tem mais a mesma rotina. A produtividade, ela tende sim a diminuir, porque agora você tem um serzinho que depende muito de você, né? Uma escolha que eu e o Stefano fizemos foi que o primeiro ano do João Pedro, ele iria ficar em casa. Então, para quem não sabe, tanto eu quanto o Stefano, a gente trabalha de casa, tanto na parte da confeitaria como na parte da consultoria. Então, a gente tem 2 empresas aí, a gente vai conciliando as duas. E quando a gente tomou essa decisão, e o nosso planejamento, questão financeira mesmo, a gente sabia que sim, poderia ter uma queda, porque a nossa capacidade de produção, ela iria diminuir. E compartilhando um pouco do que foi, tanto os primeiros meses, o primeiro ano, né, do João Pedro, ele tem 1 ano agora e 1 mês no momento que eu estou gravando esse vídeo. E eu resolvi tirar 2 meses de licença maternidade, foram os 2 meses que eu literalmente não trabalhei, não atendi, não fiz nenhuma consultoria. Eu tentava estar presente ali nas redes sociais, porque as redes sociais é como se fosse meu cartão de visita, né? Meu Instagram, na verdade, meu cartão de visita. Então, meio que tentava postar, mas nem sempre era possível, porque era uma demanda muito grande. Então, quando quem tá aí com recém-nascido, ou quem já teve um recém-nascido em casa, sabe que a todo momento você tá trocando uma fralda, você tá dando de mamar, você tá resolvendo alguma coisa do bebê. Então, é muito louco o quão você precisa dedicar seu tempo ali para cuidar daquele serzinho. E por ter tomado essa decisão de a gente cuidar do João Pedro, tanto eu quanto o Stefano, eu resolvi que iria ficar 2 meses sem atender e 3 meses, depois desses 2 meses, 3 meses fazendo um atendimento por dia. E aí já vem a primeira mudança que teve no meu trabalho, que foi antes do João Pedro, eu atendia de 4 a 5 pessoas por dia. Mais ou menos 4. 4 era, era o que eu mais com frequência fazia atendimentos, né? Então, eu fazia um dia de 4 a 5 atendimentos e fazia todas as outras tarefas, cuidava da casa, as redes sociais, ó, a parte dos cones, né, que a gente faz para revenda, a gente fazia semanalmente. Então, quando o João Pedro chegou e após esses meus 2 meses de licença, então, ali no mês de outubro, que foi quando eu retomei aos poucos a atividade, eu decidi que de outubro a dezembro eu iria fazer um único atendimento por dia. Então, o que eu fazia de 4 a 5 se tornou um por dia. E ali eu lembro que o meu primeiro atendimento, eu falando ali para minha cliente, falei, ó, como o João Pedro ainda tá muito novinho, ele tava com quase 3 meses, 2 meses e pouco, então possa ser que a qualquer momento ele venha aqui para mamar. E foi assim, né? Os primeiros atendimentos ali, João Pedro me interrompia, tinha que parar a reunião para dar mamar, então era algo que eu conversava com os meus clientes, não todos foram muito entenderam a minha situação naquele momento ali. E foi muito bom, né? Eu perceber que eu podia estar retomando numa velocidade muito menor, mas eu me sentia feliz
voltando às atividades profissionais. Porque aqueles 2 meses, por mais que eu tinha me planejado para estar ali 100% com meu filho, batia aquela bendita sensação de que parece que eu não estou sendo produtiva. Meu Deus do céu, eu não estou trabalhando. E é louco, é louco, porque ao mesmo tempo que eu queria estar com meu filho, eu também queria estar trabalhando. Então, esse período aí que foi de outubro a dezembro, que eu retomei com um atendimento por dia, teve alguns, acho que 2 episódios que eu acabei atendendo 2 pessoas, em um único dia. E eu confesso que foi um pouco caótico, porque o João Pedro, ele ficou estressado, ele sentiu minha falta, porque como os atendimentos, eles têm duração de mais ou menos 1 hora, e em alguns casos 1 hora e meia, então era um tempo que ele ficava ali sem mim, e aí ele já sentia a minha falta. Então, por mais que ele estivesse com o Stefano, que estava ali sempre presente, eu percebia a necessidade que ele tinha de ter eu por perto. Então, quando eu fazia os 2 atendimentos, era caótico. E aí, em janeiro, foi quando a gente retomou as atividades com mais quantidade de reunião. Aí eu já fazia de 2 a 3 reuniões. E hoje eu mantenho isso. Eu não faço hoje mais que 3 reuniões. Então, que hoje eu tenho horários definidos, já certos. Antes, era meio que assim. O cliente queria 9 horas da manhã, eu fazia um atendimento 9 horas da manhã. 11 horas da manhã, eu fazia 11 horas da manhã. Se queria 6 ou 7, podia. Hoje não. Hoje eu tive que, agora, né, nessa nova fase da minha vida, eu tive que definir horários reais de atendimento. Então, normalmente, meus horários são às 10 da manhã ou às 9. Então, tem esses 2 horários da manhã, mas sempre eu jogo ali às 10 da manhã, às 15 horas ou às 14, que normalmente eu sempre jogo para as 15 horas, e o horário da noite, que é só às 20 horas, que é após o João Pedro tá dormindo, que eu consigo atender. Então, tipo, se tiver alguma cliente que quer às 18 horas, 19 horas, eu sei que eu não posso fazer esse atendimento, porque é o momento da rotina de sono do João Pedro, que é algo inegociável, porque isso, se eu não faço essa rotina, acaba bagunçando tudo. Então, isso foi uma das mudanças que a gente teve aqui, né, em relação à parte das consultorias. Ter esses horários me ajudou também a organizar melhor minha agenda, entender que eu posso ter os horários certos ali que eu vou fazer os atendimentos, e os outros horários eu vou estar fazendo outras atividades. Uma coisa que aconteceu também, é, eu sempre fui uma pessoa muito ativa nas redes sociais, e no período que ele nasceu, eu diminuí. Era muita demanda, eu não conseguia encaixar, eu não tinha vontade, eu não queria aparecer, ou eu não conseguia postar um conteúdo relacionado ao tema, finanças. E isso, querendo ou não, ela impacta diretamente no faturamento, porque hoje as nossas divulgações, elas são muito feitas nas redes sociais. Então, aquele momento que eu fiquei menos ativa, ele impactou sim diretamente na quantidade de clientes que eu atendia. E isso acabou me frustrando, claro. Depois de entender isso, eu percebi, fui voltando, né? Fui voltando, então hoje já tá retomando aí os trabalhos de forma como antes. Mas eu entendi que naquele momento, que foi uma escolha, eu dedicar aquele tempo, esse primeiro ano com meu filho, foi algo muito prazeroso. Foi muito bom ter feito isso. Então, eu vi o meu filho fazendo, tipo assim, a primeira comidinha, os primeiros passinhos, que recentemente ele começou a andar com 1 aninho, as primeiras falas. Isso, assim, eu acho que é algo que não volta, né? Não acho, não, não volta. E foi muito bom. Hoje, né, por mais que naquele momento de caos, né, que é a mudança da rotina, a capacidade de trabalho que diminuiu, eu me sentia um pouco frustrada, triste por não ter dado conta, e é algo que acredito que as pessoas normais, elas realmente não dão conta.
ter essa sensação, naquele momento, foi um pouco frustrante, me gerou ansiedade, eu tive que fazer terapia, e a nossa mente, ela quer a todo tempo fazer com que a gente não faça pausa, seja, esteja sempre produzindo, esteja sempre indo atrás de alguma coisa. E quando a gente para entender o que que é importante, o que é importante para mim e o que que eu realmente quero. Depois de eu ter feito essa reflexão, eu aprendi que nem tudo eu preciso, nem em todo momento eu preciso estar produzindo algo. Eu posso ter sim meus momentos de fazer nada, ter alguns hobbies que não tenha ligação nenhum com trabalho ou fazer alguma renda. Então, eu tô de um mês para cá, eu tenho trabalhado muito essa minha parte de tempo ocioso, né? Tempo de não fazer nada. E isso tem me feito muito bem, porque por mais que aquele tempo, eu não esteja fazendo nada, ou eu esteja fazendo algo que não tenha relação nenhuma com criar conteúdo, atender cliente, resolver alguma coisa de cliente, tá produzindo algum doce. Por mais que esses momentos eu esteja, tipo assim, fazendo nada, eu brincando com o João Pedro, desenhando, pintando, colorindo, fazendo qualquer coisa que não tenha ligação com o trabalho, nesses momentos, quando eu retomo a atividade, eu consigo focar mais, eu consigo melhorar. Então, ter essas pausas, elas me fizeram muito bem também, tá? Então, foi ótimo, foi uma coisa que, dentro da nossa rotina atual, eu estou conseguindo aplicar. O que mais que eu posso contar aqui, compartilhar sobre esse primeiro ano do João Pedro? Que é uma coisa muito importante. Que quanto maior for ficando o bebê, ou seja, conforme ele vai crescendo, vai ficando melhor. Vai ficando melhor, por quê? O primeiro mês ele é um caos completo. É um caos completo. Porque você está se redescobrindo como mãe. Se você é mãe de primeira viagem, é tudo muito novo. Eu, particularmente, eu nunca tinha cuidado de um recém-nascido. O recém-nascido mais próximo que eu tinha de mim foi o meu sobrinho, que veio 2 anos antes do João Pedro, mas eu não considero que eu não cuidei dele, né? Então eu não trocava fraldas dele. Tinha uma coisa, né? Não trocava fraldas. Então, esse primeiro mês ele foi realmente um caos completo. A partir do terceiro mês, eu acredito que foi quando eu comecei a entender a dinâmica do meu filho, o que que ele gostava, o que que ele não gostava. Começamos a ter uma rotina. E aí, assim, a gente foi ajustando tudo. Hoje, a gente já tem uma rotina pré-definida com o João Pedro, a gente tem uma rotina de trabalho, a gente tem uma rotina aqui em casa. Então, depois também veio a mudança, né? A gente mudou no meio de tudo isso. O João Pedro, acho que tinha 8 meses. Isso, o João Pedro tinha exatamente 8 meses. Quando a gente se mudou, ele tinha 8 meses. Então, veio uma nova adaptação de casa, até a gente se adaptar, como que a gente iria se organizar aqui, também levou um tempo, tá? Então, a gente mora hoje no interior de São Paulo, então a gente tinha muitos compromissos em São Paulo, a gente estava fazendo alguns trabalhos com os meus pais também em São Paulo, então era uma rotina, tava tudo muito bagunçado, e após esses 3 meses que foi meio caótico, esse mês agora a gente já tem essa organização mais pré-definida, que horas que a gente acorda, depois eu vou falar sobre rotina em um outro vídeo, horas de acordar, hora de dormir, hora de quem é que vai ficar com o João Pedro, quem é que vai fazer a comida, o café da manhã, o café da tarde, a janta. Então a gente organizar isso fez muito bem para a produtividade, tá? Então, hoje eu considero muito produtiva, talvez até mesmo mais do que antes da maternidade, conciliar, entender que são fases da nossa vida e que por mais que hoje possa ser que você esteja vivendo um caos completo, seu bebê acabou de chegar e você não está entendendo nada do que está acontecendo, isso vai passar, vai vir outras fases, né? E você vai se ajustando. E assim é a vida acontecendo, tá? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, vai ter outros.
Espero ter contribuído aí. Deixe seu like, é muito importante deixar um like. Compartilhe com outra mamãe aí, empreendedora, que esteja vivendo essa fase aí da maternidade ou quer ter filhos futuramente aí e quer entender um pouco mais dessa dinâmica. Então é isso. Beijão e até o próximo vídeo.